neste exercício é pretendido encontrar a equação geral do plano que passa pelo ponto P1, de coordenadas 1, 3, 2, e contém a reta R, definida por estas equações. Nestes problemas de geometria, o que eu acho aconselhável é fazermos sempre um desenho que representa a situação. Portanto, nós queremos a equação de um plano, não é? Então vamos nos concentrar nisso. Eu quero um plano, vou desenhar aqui um plano. E vou colocar aqui todos os dados que tenha no enunciado, ou seja, diz aqui que era um plano que passa pelo ponto P1, ou seja, o ponto P1 está cá no plano, não é? Posso marcá-lo assim aqui, P1, coordenadas 1, 3, 2, ok? Está aqui o ponto P1 que tem estas coordenadas, pertence ao plano. Mas, contém a reta R, está aqui a reta R, vamos desenhá-la aqui, uma reta, é fácil de desenhar, não é? Está aqui a reta R, que pertence também ao plano, está cá no plano. E agora já estão explorados todos os elementos do enunciado, vamos ver o que é que nos pedem. A equação geral do plano. O que é a equação geral? É a equação dada por AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Temos que saber que esta é a equação geral do plano, ok? Isso tem que ser sabido. E temos que saber mais ainda, temos que saber o que é que representa o A, o B e o C na equação geral do plano. Tem um significado especial. As coordenadas A, B e C desta equação, que é a equação geral do plano, representam um vetor normal ao plano, um vetor perpendicular ao plano. Vamos desenhá-lo então também aqui no nosso esquema. Pomos aqui num ponto qualquer, pode ser aqui em cima da reta. Colocamos aqui então um vetor normal ao plano. É o nosso vetor A, B, C. Ok? O vetor ABC está então assim. O que é que sabemos disto? Que o vetor ABC é perpendicular à reta. E se é perpendicular à reta, também é perpendicular ao vetor diretor da reta. Não é? Que vamos aqui desenhar assim. Está aqui o vetor diretor da reta, vamos chamar R também, vetor diretor da reta, que nós vamos buscar à reta, ok? Já vamos ver como. Mas sabemos é que são perpendiculares. E agora reparem neste pormenor, que era aqui que decidiam o exercício. É suficiente que eu defina um vetor ABC perpendicular ao vetor R para que ele também seja perpendicular ao plano? Não é suficiente. Porquê? Eu podia encontrar um vetor R, um vetor ABC perpendicular a R, mas que não fosse perpendicular ao plano. Podia estar aqui também contido, por exemplo, não é? Então o que é que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que o meu vetor ABC, que eu preciso para aqui, tem que ser perpendicular a dois vetores do plano. Portanto, pode ser a este? É perpendicular a este porque a reta está no plano. E também terá que ser perpendicular a este, por exemplo. Eu estou a fazer este porque nós temos cá os pontos. Temos aqui o ponto P1, vou aproveitá-lo e arranjar aqui um ponto na reta, que também é fácil de arranjar, e dizer então, espera lá, aquele vetor também é perpendicular a este plano, a este vetor, ok? Então é perpendicular também a este, é perpendicular aos dois. Vamos chamar aqui ponto O, a este ponto, é o ponto O. Então o que nós temos é que o vetor ABC é perpendicular a R e é perpendicular a OP, OP1, ok? E é assim que nós vamos encontrar o vetor ABC. Como é que o vamos fazer? Nós, para encontrar um vetor perpendicular a outros dois dados, podemos fazer o produto externo. Ou seja, o produto externo dá como resultado um vetor perpendicular aos dois que estamos a fazer o produto externo. Então vamos obter dessa forma o ABC e depois para calcular o D é muito simples, vamos substituir por um ponto do plano, pode ser este P1, e calculamos o D. Ok? Bom, vamos então começar a trabalhar. Isto foi só a estratégia para ver como é que vamos fazer. Que é, precisamos do vetor R, temos que ir buscar aqui à reta. Precisamos do ponto O, que vamos buscar aqui à reta, porque ele pertence à reta. O ponto P1 já temos. Vamos então trabalhar ali com a reta. Antes de ir ali à reta, e que não era preciso para este exercício, mas eu vou fazer aqui uma pequena revisão, porque pode ser útil, agora já que estamos a falar disto. De retas, as equações de retas, a equação vetorial, as paramétricas, as cartesianas, para vos explicar melhor como é que vou buscar ali o vetor diretor e o ponto. Então vamos fazer aqui um pequeno à parte, ok? Pequena à parte em que vou meter aqui alguma informação sobre retas. Então, retas, vou começar com a equação vetorial. Ok, vou marcar então aqui, a equação vetorial é dada por x, y, z. Nós temos que saber isto, ok? É x0, y0, z0 mais k, v1, v2, v3. Portanto, estas são as equações vetoriais de uma reta em que x, y, z representa um ponto qualquer da reta, x0, y0, z0 representa um ponto conhecido e v1, v2, v3 representa um k pertence a R,
representa o vetor diretor da reta, ok? Agora, resolvendo esta igualdade através de um sistema, nós podemos fazer isto: x igual a x0 mais k v1. Reparem que este v1, v2, v3 é um vetor diretor. Y igual a y0 mais k v2. Z igual a z0 mais k v3. Como é lógico, isto vem aqui da equação, não é? X é igual a x0 mais k v1. Y é igual a y0 mais k v2. E assim sucessivamente. Resolvendo agora estas equações em ordem a k, ficamos com k igual a x menos x0 sobre v1, k igual a y menos y0 sobre v2, k igual a z menos z0 sobre v3. E agora o que é que nós obtemos aqui? K igual a isto, k igual a isto, k igual a isto. Ou seja, nós podemos igualar estas três coisas entre si, não é? E obtemos então as equações cartesianas, que são equações muito importantes que nos permitem então ver pontos e vetores de retas. Tem que estar nesta forma, ok? Se nós conseguimos ver a equação de uma reta nesta forma, conseguimos facilmente ver o vetor que está cá em baixo, V1, V2, V3 é o vetor, e o ponto está aqui, x0, y0, z0, um ponto conhecido. Atenção que tem que estar sempre menos, tem que estar nesta forma, ok? Estas são então as equações cartesianas. Posso ainda falar aqui de uma particularidade. Reparem que nós estamos a dividir em matemática não, nunca se pode dividir por zero, não é? Então o que é que acontece se uma das componentes do vetor for zero? Vamos imaginar que se v1 é igual a zero, a componente do vetor do x. Não posso escrever assim, tal como está aqui, porque eu não posso pôr aqui zero em denominador. Então escrevemos assim, a componente do x é que é zero, não é? É o v1. Então escrevo x igual a x0, igual a estes dois elementos cá em cima, e y menos y0 sobre v2 igual a z menos z0 sobre v3. Ficam assim escritas, ok? Desta maneira. Ainda pode acontecer outra coisa. Se as duas componentes forem zero do vetor, podem ser estas duas ou não, vamos supor que é o v1 e o v2 são zero. O que é que acontece? Eu igualo, o v1 é zero, não é? A componente do vetor, vou igualar as duas que lhe correspondem, x igual a x0 e y igual a y0. Pronto, isto dá a interseção de dois planos, e a interseção de dois planos dá uma reta. Bom, isto foi tudo para quê? Para vos chamar a atenção que eu vou procurar ali as equações cartesianas para tirar o vetor e o ponto daqui, ok? Então, é fácil de fazer isto sempre. Portanto, nós temos aqui, vou escrever aqui em baixo outra vez as equações. X igual a 1 menos y, z igual a 2y. Para obtermos então as cartesianas, o que é que podemos fazer? Resolver estas duas equações em ordem à mesma letra. Por exemplo, pode ser em ordem a y. Y igual a menos x mais 1. Isto não tem solução única, ok? Podíamos pegar noutra letra, vai dar tudo ao mesmo resultado. Resolvi as duas em ordem a y, para depois poder dizer o quê? Então, se y é igual a isto e y é igual a isto, eu posso dizer que menos x mais 1 é igual a y. Isto vem aqui da primeira equação, que é igual, por sua vez, a z sobre 2. Ok? E aqui já estamos nas cartesianas, não estão totalmente simplificadas. Eu vou só aqui dar mais um jeitinho. Menos x mais 1 sobre 1 igual a y menos 0 sobre 1 igual a z menos 0 sobre 2. Para vermos melhor aqui o ponto e o vetor, tem que estar nesta forma. Reparem que ainda há aqui um pormenor. Aqui atrás do x, do y e do z, não pode estar nenhum outro algarismo que não seja a unidade, ok? E aqui está menos 1. Aqui já está bom. Está o y sozinho, está aqui o z, tudo bem. Mas no x temos lá menos x, não pode. Então, o que é que temos que simplificar aqui? Nesta fração, vou multiplicar em cima e em baixo por menos 1 e retiro daqui o menos. Só assim é que nós vamos conseguir ver de forma correta o ponto e o vetor, ok? Então, o vetor é menos 1, 1, 2. O vetor diretor desta reta, ok? Menos 1, 1, 2. O que é que temos que fazer então agora? E um ponto será o 1, 0, 0, ok? O que é que temos que fazer agora? Vou buscar o vetor ao P para calcularmos então o vetor perpendicular a estes dois. O vetor OP1 é dado por P1 menos O, que é 1, 3, 2, menos 1, 0, 0, que vai dar 0, 3, 2. Temos aqui este vetor. E agora sabemos então, por definição de produto externo, que o nosso vetor ABC,
que é perpendicular a estes dois, é igual ao produto externo, então, de R com OP1, ok? Que vamos aqui fazer. Ora, relembrando como é que se faz o produto externo. Fazemos um determinante, e que metemos na primeira linha, metemos um dos vetores, que vamos fazer o produto externo. Na outra linha, metemos o outro vetor. E na última linha, metemos as componentes do vetor novo. É 1, é 2, é 3, pode ser, ok? É 1, é 2, é 3. Vamos fazer o determinante, a lembrar a lei de Laplace, por exemplo. Vamos fazer aqui sempre na última linha. Então, vamos já à componente E1. Vamos começar por aqui. Mais, menos, mais. É positivo, não é? Então, tapamos linha, coluna. Temos que tapar esta linha com esta coluna e fica o que sobra. 1 vezes 2 dá 2. Menos 6 dá menos 4. Menos 4 é 1. Passamos aqui a este elemento. É menos agora. Reparem, mais, menos. Estamos a fazer o determinante. Então, tapamos linha, coluna. Tapamos as duas. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aqui dá 0. Fica menos 2. Mas com o menos do determinante vai dar mais 2. Mais 2 é 2. Ok? Agora tapamos, vamos ao E3, tapamos linha, coluna, menos 3, aqui dá 0, portanto fica menos 3 é 3, ok? Ou seja, nós temos o vetor ABC, que foi o produto externo disto, vetor menos 4, 2, menos 3, ok? Menos 4, 2, menos 3, é o nosso vetor ABC, já o descobrimos. Então já podemos colocar aqui, é o vetor menos 4x, mais 2y, menos 3z, mais d igual a 0. Okay? Falta descobrir o d, mas descobrir o d é fácil. Vamos substituir aqui por um ponto conhecido do plano, nesta equação, e descobrir o d. Um ponto conhecido pode ser o P1, okay? Também poderia ser aqui o ponto O. Okay? Vou fazer com o P1. Então fica menos 4 vezes 1, substituo aqui o x por 1, mais 2 vezes 3, menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 2, espera aí, acho que me enganei aqui agora, menos 4 vezes vezes 1, o ponto está aqui, menos 4 vezes 1, mais 2 vezes 3, ok, menos 3 vezes 2, não me enganei nada, é que já estava a olhar ali para o ponto. Peço desculpa, agora por esta confusão. Tínhamos que substituir este ponto P1 aqui na equação. Sim, eu substituí, mas depois já estava a olhar aqui para o vetor. Foi aqui um pequeno lapso. Então, igual a 0, isto vai dar D igual a 4. Ok? Pronto, escrevemos aqui a equação novamente. Fica menos 4x mais 2y menos 3z mais 4 igual a 0. Esta é então a equação geral do plano. Eu demorei um bocadito, porque fiz aqui uma revisão e tal. Então, até uma próxima.